Olá, pessoal do Super Aprova, aqui é Priscila, professora de Sociologia. Vamos aprofundar, os nossos conhecimentos com o tema da democracia, resolvendo um exercício sobre a temática da democracia aqui no contexto nacional. Esse exercício ele foi tirado do Enem, de 2015. Aqui nesse link vocês podem acessar a prova completa, do Enem 2015, segunda aplicação, caso vocês queiram resolver aí a prova na casa de vocês, treinar para o vestibular de vocês. E eu sempre digo que antes da gente resolver a questão, nós temos que nos atentar ao comando dessa questão, ao enunciado dessa questão. O que é que o exercício está pedindo que a gente resolva? Assim a gente economiza o tempo na hora de executar a prova, tudo bem, gente? Então vamos lá, o comando, esse enunciado. Nas últimas décadas do século XIX, o Império do Brasil passou por transformações como as descritas, que representaram a... Então, o enunciado está pedindo para a gente identificar qual foi essa transformação que o Império do Brasil passou e o que ele representou posteriormente, tudo bem? Então, vamos lá. Em 1881, a Câmara dos Deputados aprovou uma reforma na lei eleitoral brasileira, a fim de introduzir o voto direto. A grande novidade, porém, ficou por conta da exigência de que os eleitores soubessem ler e escrever. As consequências logo se refletiram nas estatísticas. Em 1872, havia mais de 1 milhão de votantes. Já em 1886, pouco mais de 100 mil cidadãos participaram das eleições parlamentares. Houve um corte de quase 90% do eleitorado. Então, nós estamos identificando aqui, o que o enunciado, o que o comando da questão está pedindo para nós. Nas últimas décadas do século XIX, o Império do Brasil passou por transformações como as descritas que representaram a... Quais foram essas transformações que o Império do Brasil passou? O texto está apontando por aqui, para uma mudança na lei eleitoral. Houve uma reforma na lei eleitoral brasileira, a fim de introduzir o voto direto. Então, uma dessas transformações foi a mudança dessa lei. No entanto, o que essa lei causou? Qual foi a consequência da implementação dessa lei? Vamos lá. A grande novidade, porém, ficou por conta da exigência de que os eleitores soubessem ler e escrever. As consequências logo se refletiram nas estatísticas. Em 1872, antes da implementação da lei, havia mais de 1 milhão de votantes. Já em 1886, após a implementação da lei, pouco mais de 100 mil cidadãos participaram das eleições parlamentares. Houve um corte de quase 90% do eleitorado. Então, o que nós podemos ver aqui nesse texto? Por meio dessa mudança eleitoral, nós vemos o quê? A participação política dos indivíduos, a participação na escolha dos seus representantes, ela diminuiu. Quase 90% do eleitorado foi cortado com a implementação dessa lei. Isso daí, vocês lendo, interpretando o texto, vocês conseguem concluir. Então, nós, ao analisar as alternativas, temos que levar isso em consideração. A ascensão dos homens bons? Não, o texto não está falando sobre isso. Pular C, A, B. C, superação dos currais eleitorais? Também não, o texto não está falando sobre os currais eleitorais. Afirmação monarquista? Também não, está falando sobre a possibilidade de uma mudança nas escolhas do representante. Ampliação da representação popular? Muito menos. O texto falou que houve mais de 90% de corte das pessoas poderem exercer os seus direitos políticos. Então, nos sobra qual? A B, restrição dos direitos políticos. Vocês interpretando um texto, vocês conseguem resolver essa questão. Segundo o próprio texto, mais de 90% do eleitorado ele foi cortado após a implementação dessa lei. Então, na resolução desse exercício, nós temos aqui a resposta correta B. E caso vocês queiram fazer um estudo aí na casa de vocês, só a partir dos slides, deixei também uma resolução comentada
desse exercício. A questão exige que o estudante, ao interpretar o texto, compreenda que a forma como foi introduzido o direito ao voto se deu de maneira elitista e segregadora, pois excluía a maioria da população, visto que esta não tinha acesso à educação. Nessa perspectiva, ao invés de alargar os direitos políticos dos cidadãos, a reforma na Lei Eleitoral Brasileira de 1881 restringiu os direitos políticos. Certo, pessoal? Um exercício tranquilo para vocês responderem, interpretar o texto, saber identificar quais os elementos que a questão está pedindo, como resolver essa questão. Eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha auxiliado vocês na resolução desse exercício, na compreensão da temática da democracia, e eu vejo vocês na próxima aula. Até mais!